Chegou Pânico 6, esse que vem um pouquinho mais sanguinário do que os anteriores, mas tirando isso, nada novo sob o sol. Não que isso seja novo, mas tudo bem. Na sequência, acompanhamos os 4 sobreviventes do 5º filme que agora estão todos morando em Nova York. Por causa de tudo que aconteceu lá em Woodsboro, nossa protagonista Sam praticamente virou guarda-costas da irmã dela, Tara, tá super protetora. Mas surge uma ameaça da qual ela não pode proteger a irmã. Um novo assassino com máscara de Ghostface vai atrás delas lá em Nova York e quer acabar com a raça delas. E por que ele quer acabar com a raça delas, você me pergunta? Lá no final você vai entender, já que assim como em todos os filmes de Pânico, lá no final a gente tem aquele monólogo da revelação do assassino explicando por que ele fez tudo o que fez. Na minha análise de trailer do filme, eu mencionei sobre como eu tava achando, como o trailer me dava a impressão de que o filme seria diferente em vários aspectos ali, principalmente pelo fato de se passar em uma cidade tão grande quanto Nova York e que possivelmente então ele daria uma renovada aí na franquia. Eu não quero te enganar, Pânico 6 não dá renovada nenhuma na franquia. O trailer pode dar a entender que ele vai trazer elementos diferentes, mas não traz não. É realmente aquela típica fórmula da franquia. Mas não leve isso como algo negativo. Eu não levei isso como algo negativo, por quê? Porque mesmo não trazendo elementos novos, o filme conseguiu ser super envolvente. É aquele negócio, Pânico tem uma fórmula que continua dando certo se você executá-la direitinho. Coloca ali um assassino que ninguém desconfia quem é e com uma motivação coerente. Coloca cenas de confronto e de mortes de roer os dedos. Coloca personagens interessantes. E pronto, você tem uma fórmula pronta pra dar certo, porque ela já deu certo outras 5 vezes. Tem gente que vai olhar e só vai conseguir pensar que aquilo é mais do mesmo. Tem, mas isso vai muito de pessoa pra pessoa, é puro gosto pessoal. O que importa aqui, pelo menos na minha opinião, é a fórmula mais uma vez funcionou. Entrando mais um pouquinho nessa tal dessa fórmula da franquia, mas obviamente sem dar spoilers, são vários os pontos que se mantêm fiéis ao estilo da franquia. Inclusive, algumas cenas que a gente vê no trailer podem dar a impressão de que certos pontos mais tradicionais da franquia vão ser modificados, pelo menos um pouquinho, mas o trailer meio que dá uma enganada na gente. Então, alguns desses pontos mais tradicionais que se mantêm os mesmos. A forma como o assassino ataca e tudo que envolve ali o ataque dele, a forma como os personagens lidam com ele, aquelas brincadeirinhas dos personagens ficarem falando sobre como funcionam as regras dentro de um filme de terror e comparando com o que está acontecendo com eles naquele momento, a motivação do assassino. São alguns exemplos de coisas que se mantêm fiéis à fórmula da franquia. Agora, o que se destaca nesse 6º filme? Kate já falou que tudo é a mesma coisa. O que se destaca? O sangue. Ah, Kate, mas todo filme de Pânico tem muito sangue. Inclusive no filme passado você falou que era o mais sanguinário da franquia. Sim, mas na minha humilde opinião esse 6º filme é um pouquinho mais sanguinário do que todos os outros 5. E eu, obviamente, gostei bastante disso, né? Quanto mais sangue no filme slasher, melhor. Falando especificamente sobre essas cenas de confronto, algumas delas me incomodaram um pouquinho porque não ficaram muito realistas e eu não estou falando de maquiagem nem de efeitos especiais. Eu estou falando de atitudes dos personagens mesmo. Sabe aquelas cenas que a gente vê e na hora a gente pensa, isso jamais teria acontecido assim se fosse na vida real, né? Essa pessoa teria feito outra coisa, ela teria virado para outro lado, ela teria usado outra coisa, sabe? Esse tipo de cena. É disso que eu tô falando. Algumas cenas de confronto fazem a gente ficar com esse pensamento. Esse pensamento não é nada legal. Não foi nada que me incomodasse a ponto de eu desgostar do filme, até porque foram poucas as cenas que eu tive esse pensamento. Mas ainda assim eu precisava expor isso pra vocês, porque são umas coisas bem bestinhas ali, sabe? Se a gente for catando uma ou outra, vai dar um punhado. Mas como eu disse, nada que me incomodasse num contexto geral, assim, no filme me fizesse desgostar dele. Eu, inclusive, gostei bastante das cenas de confronto de modo geral, não apenas o momento da morte. Eu acho que, assim como nos filmes anteriores, eles conseguiram criar uma boa tensão nos momentos que precedem a morte. E eu acho isso muito mais legal até mesmo, sabe? Aqueles momentos em que você não sabe exatamente onde o assassino está, você sabe que ele vai atacar, mas não sabe a forma com a qual ele vai atacar. Esses momentos que precedem a morte, pra mim, deixam a gente muito mais nervoso e são muito mais interessantes até do que a própria morte em si. Claro que quando chega a parte do sangue eu também gosto bastante, mas em questão de você ficar envolvido com a história, os momentos que precedem a morte acabam sendo mais interessantes e eu gostei bastante desses momentos aqui em Pânico 6. Eu falo Pânico 6, mas é engraçado, porque no Pânico anterior eles não chamaram
chamaram de Pânico 5, eles chamaram só de Pânico, como se fosse um reboot, mas não é reboot, era uma continuação. E agora eles estão chamando de Pânico 6. Se decidam, galera, se decidam. Voltando, as mortes são aquilo que eu falei já pra vocês, lindamente sanguinárias. Ótimos efeitos práticos, super realistas e dão na gente aquele friozinho na barriga bem gostoso. A revelação do assassino, que geralmente é o ponto alto da história, né, e o ponto do plot twist da história, conseguiu cumprir o seu papel mais uma vez. Eu não imaginei que o assassino fosse aquela pessoa, realmente me pegou de surpresa. Na verdade, pra ser sincera com vocês, eu acho que todos os filmes da franquia conseguiram me pegar de surpresa. Eu não me lembro de ter tido nenhum filme de Pânico em que eu consegui adivinhar assim de primeira quem era o assassino. Claro que ao longo dos filmes a gente vai cogitando várias pessoas, mas de ter acertado de primeira, eu não me lembro de ter acertado nenhum. E esse não foi o primeiro, também não consegui acertar. Na verdade, essa pessoa, eu acho que eu não cheguei nem a cogitar essa pessoa. Se você já conseguiu acertar de primeira algum assassino de Pânico, comenta aqui embaixo, pausa o vídeo, comenta aqui embaixo de qual dos filmes que foi. Mas só vale se você tiver acertado de primeira, tá? Porque não vale aquele negócio de você uma hora falar que foi um diferente, aí depois vai falar, mas eu sabia desde o começo. Não. Só vale se tiver acertado de primeira. E o que eu achei desse assassino aqui do sexto filme? Achei plausível a história dele, coerente com a franquia, o motivo dele fazer o que fez. Como eu falei lá no título, nada novo sob o sol, então o motivo do assassino fazer tudo o que ele faz é muito a cara de Pânico, assim, não sai nem um pouco daquele negócio que a gente já conhece. O negócio é que eu acho que daqui pra frente a franquia tá indo pra um beco sem saída, né? A gente sabe que muito provavelmente vai ter mais filme, não foi nada confirmado ainda, mas a gente sabe que muito provavelmente vai ter, principalmente se Pânico 6 tiver uma boa bilheteria. Então eu acho que vai começar a chegar num ponto em que a franquia não vai ter mais muito pra onde correr nessa questão da motivação do assassino e eles vão ter que começar a inovar em relação a isso, porque todas as motivações de Pânico 1 até o sexto foram muito parecidas ali. Do sétimo pra cima, se houver um sétimo, eu acho que eles vão ter que começar a inovar nessa parte em específico. Eu poderia comentar mais sobre isso se eu desse spoilers, mas como eu não vou dar spoilers nesse vídeo, até porque o dia que eu tô liberando ele, o filme nem estreou ainda, não vou entrar muito nessa questão. Mas eu acredito que depois que vocês assistirem ao filme, vocês vão entender do que eu tô falando, de por que não vai ter mais como você botar uma motivação desse mesmo tipo que colocou nos 6 filmes. E eu já consigo até imaginar o que pode vir por aí para conseguir inovar num possível próximo filme nessa parte da motivação do assassino. E eu consigo imaginar porque esse sexto filme deu algumas dicas ali, assim. Você vai conseguir pescar, possivelmente, também. E essas dicas foram desnecessárias, né, gente? Porque se for realmente isso que vai acontecer num próximo filme, daqui sei lá quantos filmes, a gente já sabe o que vai acontecer. Você vai entender do que eu tô falando. Mas não vamos falar de futuro não, porque não tem nem nada confirmado ainda. Vamos falar desse aqui? Acho difícil você adivinhar quem é o assassino, hein? Eles fizeram um trabalho muito bom em relação a isso. Não deram dicas mesmo. Não tem uma dica ao longo do filme de quem seja o assassino. E se você adivinhou, se você assistiu ao filme e adivinhou de verdade, de primeira quem era, eu quero saber, deixa aqui embaixo nos comentários. Por fim, Pânico 6 marcou a saída oficial da Sidney, infelizmente. Eu já digo isso para que vocês não fiquem naquela esperança de que ela apareça, porque eu era uma dessas pessoas que tinha esperança. Eu até falei no meu vídeo de análise de trailer, falei, quem sabe eles fazem uma surpresinha pra gente, a Sidney aparece, porque no trailer ela não aparece. Mas eu já quero te dizer, pra você não ficar chateado, não ficar igual a mim, a Sidney não aparece no filme. Mas você pode ficar feliz porque tem a participação de uma outra personagem que a gente gosta tanto quanto a Sidney, que é a Gale. A Gale se faz sim presente nessa sequência e de uma forma relevante, o que é o melhor. Não foi só aquele negócio de colocou ela ali só para os fãs ficarem felizes. Não, ela realmente faz algo relevante para o filme. E é tudo que eu posso dizer em relação à participação dela, obviamente. Tem uma outra personagem também que volta nesse filme. Ela inclusive aparece no trailer, então eu poderia falar dela aqui abertamente, mas eu não vou fazer isso porque eu sei que tem gente por aí que não assiste mais trailer, porque trailer ultimamente tem dado muito spoiler. Então eu não vou dar esse spoiler pra você que não assistiu o trailer, mas tem uma personagem aí de outro filme que volta nesse. Vamos falar então dessa troca, né, das protagonistas. O quinto filme, ele veio introduzindo a Sam como nova protagonista da franquia e tirando a Sidney aos pouquinhos. Ele foi fazendo isso como uma forma de despedida, né? Tinha que ter realmente um filme que mostrasse
que fizesse essa transição da protagonista antiga para nova. E o quinto filme foi isso. Já esse sexto filme, ele meio que consagrou a Sam como nova protagonista da franquia. E o que eu disse no meu vídeo de análise do quinto filme, na minha crítica sem spoilers, se você não viu, eu vou deixar ela aqui no card, eu repito nesse, eu não vou com a cara da Sam. Eu não acho ela tão carismática quanto a Sydney, eu não acho a história dela tão interessante quanto a da Sydney, mesmo ela sendo filha do Billy, mas eu aceitei ela, porque eu tive que aceitar. Eu, inclusive, gosto mais da Tara do que dela, eu acho ela mais carismática. Mas como eu disse, eu aceitei ela porque não tenho o que fazer, né? Nova protagonista da franquia e acabou. O saldo de Pânico 6, na minha opinião, foi bem positivo. O filme conseguiu me manter 100% focada nele, interessada de verdade na história, cogitando o tempo todo quem poderia ser o assassino, que é uma coisa que é fundamental para os filmes de pânico, manter a gente pensando o tempo todo, duvidando de todo mundo, toda hora tendo um suspeito diferente. Essa é a parte principal de todo o desenvolvimento de Pânico e ele cumpriu muito bem com o papel dele, pelo menos comigo. E é claro, tendo bastante nervoso nas cenas de confronto e de morte. Esse é o segundo papel mais importante dele, ele também cumpriu muito bem. Gostei bastante dessas cenas. Se você já viu o filme, a minha cena favorita foi a da escada. Ai, que nervoso nessa cena da escada. Então, Pânico 6 foi o famoso arroz com feijão bem feito. Na minha opinião, está aprovado e eu recomendo sim que vocês vão até o cinema assistir. Quando assistir o filme, não esquece de voltar aqui nesse vídeo para me contar a sua opinião em relação a ele. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, porque se você gosta de terror, você está em casa. Tem que estar inscrito aqui, tá bom? Beijinhos e até a próxima.